Um negócio que surgiu do sonho de uma garotinha de apenas 7 anos. Desde que se entende por gente, Manuela sempre gostou de Fuscas e tinha uma meta muito clara: comprar o próprio minicarro. Foi aí que os pais abraçaram a ideia e ajudaram a transformar a fantasia em realidade. Mas o apoio não foi financeiro, não. Com muita dedicação e perseverança, a Manu criou uma lojinha para vender bijuterias e afins. Será que o sonho de comprar o mini Fusca virou realidade? Vamos ver. Eu faço pulseira, depois eu fui pra salva-máscara, depois eu fui pra terço, e o terço vendeu muito. Aí depois eu fui pra chaveiro, aí começou a vender muito chaveiro. Desde quando eu era criança, pequena, eu amava muito Fusca. Aí eu vi um mini Fusca que eu possa dirigir e fiquei louca querendo um Fusca, um mini Fusca. Eu pedi pro meu pai e pra minha mãe um mini Fusca, só que aí é muito caro, então a gente teve que... Eu queria trabalhar, eu queria ter, então eu trabalhei até conseguir e consegui. Meu nome é Manuela de Castro Toledo Costa, eu tenho 8 anos, eu sou estudante e sou empreendedora. Minha mãe, quando era criança, ela fazia umas pulseiras, algumas coisas assim, com a mamãe dela. Aí, ela me ajudou. Eu pedi pra minha mãe pra ela me ajudar a fazer as pulseirinhas que eu queria vender. Aí, eu comecei a vender na escola. Aí, começou a surgir muito dinheiro. Aí, eu percebi que eu queria mesmo ter essa lojinha para realizar o sonho do mini Fusca. Umas 10 pulseirinhas por cada dia. E essas pulseirinhas não tinha mais. Acabou. A paixão da Manu pelo Fusca veio desde pequenininha. Às vezes a gente andava com ela de carro na rua e aí ela via um Fusca, ela ficava doidinha, gritava, pedia para parar para ver o Fusca de perto. Então é algo que ela realmente tem desde que ela nasceu mesmo, assim, ela gosta de Fusca. Na verdade, a gente não tem um gosto específico por Fusca. Eu não tenho essa paixão por Fusca, eu acho que eu prefiro um carro mais novo, para falar a verdade. Mas como veio dela, eu incentivei essa paixão por ela, então eu levava ela nos encontros, comecei a levar ela nos encontros e tenho um tio também que tem um Fusca, então quando a gente ia pro interior a gente dava uma volta de Fusca com ela lá. E a paixão foi só aumentando, mas foi uma paixão específica dela, não veio de mim nem da mãe dela não, é dela mesmo. Aí a gente andava na rua, ela sentia um cheiro de gasolina, ela falava que era cheiro de Fusca. Olha que cheiro delicioso, cheiro de Fusca. Então, tipo assim, era uma coisa que era dela, era uma coisa inexplicável assim. E aí quando a gente viu que realmente ela teve esse sonho de Fusca, a gente ficou incentivado realmente a ajudá-la a conseguir, porque a gente sabia que era uma coisa dela, era um sonho dela mesmo, que partia dela, sem influência nossa. Teve um dia que a Manu chegou da escola, ela levava as pulseirinhas para poder vender na escola e aí ela chegou com uma quantidade a mais de dinheiro em relação à quantidade de peças que ela tinha levado. E aí eu fui ver, ela chegou com R$80 da escola e aí eu fui perguntar para ela, Manu, por que tanto dinheiro? Aí ela foi me explicar que além das pulseirinhas que ela estava fazendo, como deu certo, ela estava vendendo muito, ela começou a pegar as pulseirinhas de uso próprio que ela ganhava, que às vezes eu comprava para ela, e começou a vender para as coleguinhas também. E aí foi quando tanto eu quanto o Felipe, nós percebemos que ela realmente queria começar a vender, começar a fazer algo para ela conseguir conquistar o sonho dela. E foi quando nós investimos, tanto eu como o Felipe, a primeira remessa de mercadoria, nós investimos esse material. E aí logo depois a gente começou a realmente dar muita demanda, nós entramos com o nosso trabalho também em questão de tempo. Às vezes a gente chegava do serviço à noite, nós dois trabalhamos fora, à noite a gente sentava nós três e começava a produzir junto com ela,
Então nós dedicamos também a questão do nosso tempo junto com ela para poder fazer essas bijuterias. Eu queria ter o Instagram, aí todo mundo começou a sugerir nome. Manuela Kids, Manuela Biju, Manuela ensina alguma coisa de kids. Aí eu falei, mamãe, eu não quero que tenha kids, porque eu não quero vender só para criança. Aí meu pai viu que eu queria mesmo ter uma lojinha. Aí eu teve essa lojinha com Manuela Faz Arte, que não tem kid, e agora eu vendo mais para adulto do que para criança, mas também para criança. Nós fizemos o contato a princípio com a empresa que chama Minicar. É uma empresa de Curitiba. A Manuela viu esse vídeo no YouTube de uma youtuber que tem um carrinho desse. E eu entrei em contato com ele porque eu achei que era alguma coisa mais em conta, na verdade. E aí a gente foi surpreendido que o carro custava em torno de R$25 mil. Eu falei, meu Deus do céu, um brinquedo de R$25 mil não dá, né? Uma criança de 8 anos não condiz com o negócio, né? Aí, mas enfim, falei com ela, falei, Manu, não tem jeito, né? O Fusca custa caro e tal, a gente não tem condição de comprar esse brinquedo para você, mas se realmente é seu sonho, se você realmente tem vontade de ter esse Fusca, e a gente vai te ajudar. Nós vamos trabalhar e nós vamos conseguir esse Fusca, nós vamos concluir esse objetivo, nós estaremos com você nesse sonho. E aí as coisas começaram a fluir. Nós entramos em contato, logo depois do Natal, que a gente conseguiu fazer essa arrecadação de 1/3 do valor, nós entramos em contato de novo com o responsável lá da empresa. E aí ele foi super, explicamos para ele o sonho, o motivo, o que estava acontecendo, e ele foi super atencioso com a gente e nos prometeu que nos faria uma condição diferente do Fusca, né? E daria para ela o frete grátis e a personalização do carro. Então foi uma coisa que nos motivou mais ainda. À medida que as coisas iam acontecendo, a gente ficava mais motivado para conseguir concluir esse carro. E aí nós fomos vendendo e nós imprimimos um desenho de um Fusca para ela. E à medida que o valor ia aumentando, a gente ia colorindo esse Fusca. Até que chegou num certo momento que estava próximo e ela não coloriu mais. E ela achou que esse Fusca seria para 2023, 2024. E quando eu vi que a gente conseguiria realizar ele em 2022, aí nós ficamos muito felizes. Nós ficamos bastante emocionados, assim. Foi aí que nós demos a primeira entrada no Fusca, nós depositamos 50% do valor do Fusca. E aí ficava faltando uma parte do Fusca ainda. E aí nós colocamos metas, né? Nós falamos, nós precisamos de vender 200 chaveiros em 2 meses para a gente conseguir atender, conseguir realizar para que ela consiga receber esse Fusca no aniversário dela, no dia 16 de junho. E aí nós corremos atrás de parcerias e fomos fazendo contato com as pessoas, e à medida que o pessoal ia recebendo, ia repostando, as vendas iam aumentando, o Instagram, os seguidores iam aumentando, as repostagens, os contatos, e as coisas foram acontecendo. E graças a Deus nós conseguimos realizar dentro da nossa meta, dentro do nosso objetivo, a realização desse sonho. Tudo que ela fazia, ela levava e vendia. Aí ela mesma colocava preço, tinha pulseira que era R$1, tinha pulseira que era R$2, R$5, não tinha uma categoria para poder colocar preço. Ela, da cabecinha dela, ela colocava e as crianças compravam. Então, as preocupações que eu tive como mãe foi realmente priorizar a infância dela, deixar ela ser criança e ao mesmo tempo, assim, o que a gente passou para ela durante esse tempo, que às vezes o tempo que ela estava às vezes no tablet, às vezes assistindo um vídeo, alguma coisa, ela poderia estar fazendo as bijuterias, mas sempre priorizando os estudos e a infância. E antes de ter as meninas, a gente sempre empreendeu de alguma forma. A gente sempre trabalhou em outros lugares, a Carla sempre trabalhou em outro lugar, eu sempre trabalhei na empresa, eu trabalho na empresa familiar, sempre trabalhei nessa empresa, e a Carla, a gente sempre
trabalhou de forma extra, a gente sempre gerou renda extra para conseguir fazer algumas coisas. Se a gente quisesse fazer uma viagem, a gente trabalhava, dava um jeito de trabalhar e vender alguma coisa. Quero trocar de carro, a gente trabalhava, fazia renda extra para trocar de carro. Então a gente nunca ficou parado, a gente sempre fez alguma coisa extra, entendeu? Só que depois das meninas o tempo diminuiu, então a gente reduziu esse trabalho extra. Então eu acredito que veio dela mesmo, assim, essa vontade de empreender. Eu acho que não teve muita influência nossa, não, apesar da gente sempre correr atrás. A Manu nos ajuda a montar os chaveiros, então ela que escolhe, às vezes, a cor que combina mais, a montagem do chaveiro em si. Ela que fica por conta de embalar as peças, escrever cartinha, todas as cartinhas que os clientes vão escrito à mão. Ela que coloca, né, dentro da caixinha, coloca a balinha, coloca os adesivos. Então a finalização do pedido é feito por ela. E o Felipe, mais agora por conta das redes sociais, que como nos últimos tempos cresceu bastante, ele está se dedicando mais tempo para isso. Teve finais de semanas que a gente fazia as bijuterias e fazia as pulseiras, foi quando a gente realmente mexia mais com a parte de miçanga. Às vezes ficava... Eu lembro de domingos que ficavam eu, o Felipe, a Giovana também, a irmãzinha dela de 4 anos, vinha a avó dela também, e aí ficava todos aqui na mesa fazendo, então era um momento de diversão. A gente estava produzindo, a gente estava trabalhando, mas era algo bem descontraído, era algo bem familiar. Então isso era muito gostoso. Elas adoravam, tanto ela quanto a irmãzinha. Ficavam horas fazendo, sem perceber que estava ali fazendo, porque era realmente muito leve, era de uma forma muito tranquila. À medida que a gente ia vendendo, as pessoas nos davam feedbacks positivos, que as peças estavam sendo bem produzidas, eram bonitas e que acreditavam realmente no sonho da Manu. E aí, no final do ano, em novembro para dezembro, na época do Natal, e sempre a gente conseguia fazer peças personalizadas para tentar agregar mais valor também, não ser aquela coisa simples, né? Era uma coisa sempre personalizada, isso aí encantava também as pessoas. E em novembro e dezembro, a gente desenvolveu um terço personalizado, que a gente chama de terço família, que era um produto que era personalizado, feito pela Manu, que a gente conseguia passar o carinho de quem estava fazendo, o carinho de quem estava presenteando, e foi um sucesso assim de vendas. Nós produzimos centenas de terços família no final do ano, foi o que alavancou. A partir daí nós conseguimos 1/3 do valor. No Natal, essas vendas, esses presentes de Natal, nós conseguimos 1/3 do valor do Fusca. Foi aí que a gente viu que a gente tinha realmente potencial para continuar a Manuela Faz Arte. Eu não imaginava que ia ser tão rápido, em menos de um ano eu consegui o Fusca. Nós recebemos esse carro uns 10 dias antes assim, do aniversário dela, uns 7 a 10 dias antes. E aí o carro chegou todo embalado numa van, aí eu não sabia onde que eu colocava, falei, se eu colocar na garagem ela pode andar lá e pode vir. E o carro é grande, né? Não dá para colocar em qualquer lugar. E aí nós descemos ele lá na casa dos meus pais, deixamos ele lá uma semana tampado, e sem deixar ela ir lá, sem deixar ela visitar a vovó e vovô lá. E no dia 16 de junho a gente transportou ele, a gente precisa de uma carretinha para transportar, nós colocamos ele na carretinha e levamos para um restaurante rural aqui próximo de Belo Horizonte, para que ela recebesse um lugar extremamente bonito,
para ela receber de forma diferente, que marcasse isso para o resto da vida dela. Vender X chaveiros, em 2 meses ela consegue, a gente vai conseguir atingir esse objetivo, esse sonho no dia do aniversário dela, para ser algo marcante para ela. E aí foi quando a gente realmente correu atrás de mandar chaveiros para as pessoas, para poder, às vezes, donas de lojas, pessoas que têm mais influência no Instagram, para a gente conseguir realmente alcançar o número de chaveiros que a gente precisava para ela conseguir esse objetivo. Então, nesse processo de aquisição e de finalização do pedido, tinha hora que eu mandava mensagem para ele e falava assim, tem certeza? Ela vai conseguir? Porque realmente cria uma ansiedade, uma expectativa muito grande. Mas quando ele falou assim, depositei o dinheiro para a loja, foi muito bom. Foi um alívio, assim, uma sensação assim, de dever cumprido. Muito emocionante. Ela vai chorar. Realmente foi uma conquista, porque foram muitos meses de trabalho, de sonhos. Nós dedicamos muito nosso tempo com elas. Nós abrimos mãos de alguns momentos que a gente poderia, às vezes, estar em algum evento social, alguma festa, alguma coisa, mas a gente estava ali para ela realmente conquistar esse sonho o mais rápido possível, porque como era um sonho financeiramente muito alto, a gente não queria deixar ela desistir, porque se demorasse muito para ela conseguir esse sonho também, a gente ficou com medo dela. Muitas pessoas falavam assim, Manu, por que você não pede um tablet, que é algo mais fácil de alcançar? E ela não, ela sempre muito firme em cima daquilo que ela queria. Então, realmente, quando a gente viu aquele Fusca no dia do aniversário dela, que foi um dia muito especial, foi muito emocionante. Foi algo que a gente esperava, porque a gente batalhou muito por aquilo. Ela sonhou muito, ela se esforçou muito. Ela, como uma criança, na época ela tinha 7 anos, a gente vendo a entrega dela, a responsabilidade dela, é muito orgulho como mãe a gente falar isso e a gente ver esse sonho realizado. A gente sabe que é o primeiro de vários sonhos que ela tem, porque ela é uma criança muito sonhadora. E é isso aqui, seu? Gente, pode abrir, isso é um negócio que eu comprei aqui pra fazer. Abre pra mim, Malu. Pode abrir, pode puxar aí. É que eu comprei pro menino daqui. Puxa com força. Nós fomos em um restaurante para comemorar o meu aniversário. Aí eu brinquei um pouco e eu desci para ver os animais. Aí eu vi que tinha um pano preto muito grande e tinha uma ração. Aí o Celso, que é o dono de lá, falou: Manu, puxa esse forro aí. Aí eu puxei e eu vi que era meu Fusca. Aí eu chorei muito. A minha primeira volta de Fusca foi quando eu ganhei. Eu ganhei o Fusca e já fui andar. Que é difícil a pessoa acreditar que uma criança de 8 anos conseguiu arrecadar esse dinheiro em menos de 1 ano, entendeu? Mas na verdade ela conseguiu. Eu não inteirei R$1 do dinheiro dela, não. Ela trabalhou e conseguiu esse valor, entendeu? Lógico que sozinho ela não ia conseguir. O trabalho foi todo feito em família, entendeu? Mas o valor, a aquisição foi toda dela, da Manuela Faz Arte, da empresa dela, entendeu? Eu não imaginava que ia ser tão rápido. Em menos de 1 ano eu consegui o Fusca. Eu só achava que eu ia conseguir o Fusca em 2024. Como mãe, eu me senti
privilegiada, porque hoje em dia a gente vê que as crianças têm as coisas muito fáceis, adquirem as coisas muito fáceis. E como ela tinha um sonho, que é um sonho alto, e eu e o Felipe a gente não pôde proporcionar isso para ela, a gente incentivou ela a correr atrás, a realmente a buscar o sonho dela, e aí que surgiu a Manuela Faz Arte, partiu dela, de uma vontade dela, e a gente incentivou o tempo inteiro. O planejamento foi de forma bem orgânica. Primeiro nós começamos a fazer e ela começou a vender para os amigos, familiares. O pessoal, na verdade, no início comprou para ajudar mesmo. As vendas eram feitas para ajudar, porque eles viam o sonho dela, que ela queria trabalhar para comprar um Fusca, e as coisas foram acontecendo. Vendia para minha mãe, para as vós, para as primas, e as coisas foram acontecendo. Começou a vender na escola, e logo depois, quando as vendas começaram a serem feitas pelo Instagram, a gente começou a melhorar um pouco os produtos. Então, de pulseirinha, que tinha um valor agregado muito pequeno, na pandemia nós começamos a fazer, por exemplo, salva-máscara. Então, nós vendemos muito salva-máscara. Aí depois nós começamos a vender salva-óculos, começamos a fazer salva-chupeta de bebezinho. Então, nós fomos aprimorando a lista de produtos e, com isso, a cada vez que as pessoas compravam e repostavam, a gente adquiria mais clientes, faziam mais vendas e o perfil dela ia crescendo no Instagram. O perfil dela tem crescido, a gente já tem conseguido algumas outras parcerias. Eu acho que a tendência realmente é a Manuela Faz Arte se desenvolver. Eu não sei ainda como, em qual produto ou qual segmento, mas a gente tem recebido muitas mensagens de incentivo de crianças e adultos mesmo, que às vezes estão desmotivadas, desempregadas e que viram nela uma inspiração para continuar e para trabalhar e correr atrás, que viu que ela conseguiu, que outras pessoas também podem conseguir. Então, eu creio que, não sei se através de produto, ou se de curso, ou de palestra, a gente ainda não sabe como vai ser, mas a gente já vê um futuro diferente para ela, uma outra perspectiva, entendeu? Alguma coisa que ela consiga escalar às vezes, que ela consiga ter sucesso também, porque hoje a gente faz uma coisa que é muito manual, né? A gente faz os chaveirinhos, é muito manual. Então ela não consegue, demanda muito tempo dela, demanda muito tempo nosso. Eu acho que à medida que as coisas vão acontecendo, acho que tende a melhorar e os processos e os projetos mudarem também. O primeiro conselho, além de escutar o filho, o que o filho quer, é realmente perceber aonde que ele tem um dom para poder você florir aquilo na criança, incentivar aquilo na criança, que eu acho que é o principal. Eu sugiro que os pais que veem nos filhos um sonho, um objetivo, que não desistam dos sonhos. Não é fácil, não foi fácil para a gente abdicou de muitas coisas e dedicou muito tempo para realizar. Mas é possível, é possível. Eu acho que a gente tem que ter fé, perseverança, não ter medo e não desistir, porque tem hora que realmente dá vontade de desistir, porque é cansativo. A gente às vezes quer chegar em casa e ficar tranquilo, descansar e a gente abriu mão disso para realizar o sonho dela, entendeu? Independente se é para ela, para um adulto, eu acho que a gente não pode desistir, tem que correr atrás. É fácil? Não é fácil, é muito difícil, foi muito trabalho, mas é possível. E valeu a pena, valeu muito a pena, né, Manu? Sim. Pra quem tem um sonho e não corre atrás, é só você ter fé e consegue esse sonho.